Essa é a Igreja Renovada. Mais do que um lugar de culto, somos uma família, com muitos irmãos, diferentes uns dos outros, mas com algo em comum. Fomos salvos e renovados por Cristo. E essa verdade nos torna co-herdeiros com Ele na glória. Juntos, seguimos firmes para cumprir a grande comissão que nos foi dada: levar o Evangelho. Com o mesmo propósito, vivemos uma vida renovada, por Ele e para Ele. Temos momentos de adoração, palavras que transformam, e desde cedo semeamos no coração das nossas crianças, ensinando-as a conhecer e amar a Deus para que no futuro possam construir uma sociedade mais pura e um mundo melhor. Para os adolescentes, um lugar de crescimento, aprendizado e conexão com o propósito de Deus. E, para os jovens, um novo momento, o início de uma grande expansão em Deus. Temos também um ministério especial para a melhor idade, cuidando com amor e carinho daqueles que nos inspiram com sua sabedoria e experiência. Pela TV, estamos levando a verdade de Cristo para toda a cidade. E através da internet para o mundo. Venha fazer parte dessa família. Igreja Renovada. Uma igreja viva para o Deus vivo. Bom dia, povo de Deus! Está no ar mais um programa Deus tem o Melhor. Hoje o nosso programa está abençoado, então fica com a gente porque Deus tem o melhor para você. No quadro Desvendando a Bíblia de hoje, vamos aprender o verdadeiro significado da Páscoa, o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que venceu o mundo. Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um Desvendando a Bíblia e hoje nós estamos no último episódio da nossa série especial sobre a Páscoa. E no episódio de hoje nós vamos recapitular alguns temas que já trabalhamos. Os sistemas de sacrifício da Antiga Aliança, a libertação do povo de Israel do Egito, as profecias a respeito de Jesus e o verdadeiro significado da Páscoa. Se você não acompanhou os episódios anteriores, continue aqui conosco que hoje nós vamos recapitular eles, entendendo o verdadeiro significado da Páscoa e esse grande mistério a respeito de Jesus. Desde o início, Deus estabeleceu um sistema para lidar com o pecado do povo. Deus, ele estabeleceu o sacrifício de animais e através desses sacrifícios era feita a expiação dos pecados do povo. No tabernáculo de Moisés, ali no meio do tabernáculo, havia o lugar chamado Santo dos Santos, onde a presença de Deus habitava. E o sumo sacerdote, ele entrava naquele lugar com o sangue do animal sacrificado e ele derramava aquele sangue, ele aspergia aquele sangue sobre a Arca da Aliança, selando a aliança do Senhor com o seu povo e declarando o perdão de Deus sobre o povo através do sangue do sacrifício. Você lembra da saída do povo de Israel do Egito? Antes que o povo fosse liberto, Deus ele enviou várias pragas para que Faraó deixasse que o povo saísse. As águas se tornaram em sangue, as rãs, as moscas, as úlceras, as doenças nos animais, as chuvas de pedra
Foram 9 pragas ao total, até que Deus enviou a última e mais terrível praga, que foi a morte dos primogênitos. E antes que viesse a 10ª e última praga, Deus ele deu uma ordem ao seu povo. Eles deveriam sacrificar um cordeiro sem defeito, assar sua carne e passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas. Assim, quando viesse o anjo da morte, ele não entraria nessas casas. O sangue dessas portas representava o sangue de Jesus que seria derramado no futuro. E esse episódio é chamado de Páscoa, no hebraico Pessah, que significa passagem. Nós percebemos aqui que o sangue nos umbrais das portas livrava o povo da morte. E nós vemos que esse sangue ele aponta para algo que estava por vir, quando Deus enviaria o verdadeiro cordeiro. Perceba que o sangue nos umbrais das portas salvou o povo da morte. Isso era uma sombra do que estava por vir. Ali Deus já estava apontando para o cordeiro verdadeiro que havia de vir. Depois desse episódio, o povo de Israel saiu do Egito. Eles estavam se libertando da escravidão. E essa libertação apontava também para algo que haveria de vir, que seria algo muito maior, que é a libertação do pecado. Séculos depois desses acontecimentos, Isaías iria profetizar sobre um servo que seria rejeitado, transpassado pelas nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Isaías 53 é um dos textos mais fabulosos da Bíblia. Ali ele descreve o sacrifício vicário de Cristo, aquele que tomaria o nosso lugar. Isaías 53, verso 5, ele diz assim: O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sobre quem Isaías estava falando? Sobre Jesus Cristo. Quando Jesus aparece no Novo Testamento, João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista ali estava conectando Jesus ao Cordeiro do Êxodo, o Cordeiro dos sacrifícios. Jesus é o Cordeiro perfeito. Na noite da Páscoa, Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos e disse: Este é o meu corpo, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E poucas horas depois, Jesus foi entregue ali na cruz, o Cordeiro perfeito se sacrificou. E o sangue de Jesus agora, ele não só nos livra da morte, mas ele nos livra da morte eterna. Jesus derramou seu sangue, nos dando vida eterna. A verdadeira Páscoa, querido, para nós ela é um momento muito especial. Ela não é só uma lembrança de algo que passou, mas é uma celebração da nova vida que nós recebemos. A cruz é o nosso êxodo. A ressurreição de Jesus é a nossa passagem para a verdadeira liberdade. Infelizmente, em alguns lugares a Páscoa se tornou sinônimo de coelho e chocolate. Nada contra chocolate, mas nós temos que resgatar o verdadeiro significado da Páscoa. Em muitos lugares, o cordeiro foi trocado pelo coelho, o sangue foi esquecido, mas para nós, a cruz continua sendo o verdadeiro símbolo dessa celebração. Agora, você pode entender que tudo na Bíblia apontava para Jesus. Os sacrifícios da antiga aliança, o êxodo, as profecias, tudo se cumpriu nele, porque Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o Cordeiro que Deus enviou e através do seu sangue ele nos concedeu salvação. Que essa revelação, ela abençoe o seu coração e ela mude a sua fé e o seu entendimento. E eu desejo que Deus ele abençoe a sua vida. Não se esqueça que o Cordeiro de Deus foi entregue para nos dar uma nova vida. Eu aguardo você no próximo Desvendando a Bíblia. Se essa série falou com você, compartilhe com alguém, que a mensagem da cruz continue sendo revelada e vivida todos os dias. Cristo é o centro da Bíblia e da nossa vida. A fé, ela também se expressa em atitudes. E eu quero te convidar a conhecer a Fundação Afife Arão, o nosso trabalho social como igreja.
atividade aqui da Fifiarão. Para mim é muito bom, que eu me sinto muito bem, que eu tenho problema de fibromialgia, né? E eu aconselho todo idoso vir fazer, que é muito boa atividade para cada um de nós, os idosos. Nós precisamos viver e ter uma boa vida. E chegou aquele momento mais que especial do nosso programa, o Palavra Renovada com a nossa apóstola Deise Costa. Jesus ainda fala, então veja só. Nós estamos hoje na 6ª ministração da nossa quaresma, né? Celebrando a jornada sacrificial de Jesus, o poder da sua ressurreição. E eu quero ler com os irmãos um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, 55 a 57. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte e o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos, falar da ressurreição é falar do túmulo vazio. E falar do túmulo vazio é exatamente essa frase que o Erle Wesber disse: o túmulo vazio não foi aberto para que Jesus saísse. Olha isso, irmãos. Ele não foi aberto para que Jesus saísse, mas para que os discípulos entrassem e vissem a prova da vitória. Diga aleluia. As pessoas gostam muito de provas, testemunhas. E ele disse, então tá. Então entra lá e vai ser testemunha para você ver se ele continua naquele lugar. Porque muitos que foram chamados líderes, profetas, alguém na vida, morreu, e se você for lá, os restos mortais lá estão. Nós somos testemunhas de um Cristo que não ficou com restos mortais no túmulo. Nós estamos aqui exatamente por isso, porque esse é o ponto central da nossa fé. Que se o nosso Cristo tivesse morrido e ficado lá, não tinha por que estarmos aqui. Ele seria um homem comum como nós. E talvez ninguém nem falasse mais no seu nome. Ficasse como alguma referência histórica e nada mais. Mas o nosso Cristo, ele não é uma referência histórica, ele é fato, ele é real, ele é uma pessoa, ele existe, ele está aqui, diga aleluias. Então é mais do que uma historinha, não é uma historinha que as pessoas dizem, porque o túmulo vazio mudou tudo, irmãos. O túmulo vazio foi a razão da nossa fé, dizer que realmente não há nada ali.
E mais do que isso, irmãos, ele não só deixou o túmulo vazio, ele instalou um novo tempo para a sua igreja, porque ele venceu a morte, e ali veio a inauguração de um novo tempo. Diga aleluia. Que tempo é esse? O tempo de esperança. Instaurou um novo tempo de reconciliação. Ele instaurou um novo tempo de transformação. Mais do que isso, veja, esperança, reconciliação e transformação para toda a humanidade. Isso é tremendo, irmãos, porque a obra de Deus, ela não é focada numa única coisa. Ele tem um leque de oportunidades para que eu e você se tornem pessoas melhores. Ele tem um leque de oportunidades para dizer que amanhã é um novo dia e não temos por que estar triste pelo hoje. Amanhã temos outras oportunidades. O ontem nos fez chorar, mas amanheceu, e quando amanheceu, Ele ressuscitou. Eles estavam chorando até ontem, mas quando amanheceu, tudo se fez novo, tudo mudou. Por isso que quando aquelas mulheres foram até aquele túmulo, elas foram com uma expectativa. Vamos lá, vou levar aromas, vamos estar lá pegando aquele defunto, vamos pôr um cheirinho para ficar diferente, porque ele era tão querido, ele era tão amado, ele era, só que ele não era, ele continua sendo. E elas nada encontraram. Queridos, o que elas chegaram naquele lugar e viram foi uma pedra removida. Diga, pedra removida. O mundo nunca mais foi o mesmo depois que aquela pedra foi removida. E olha que extraordinário, porque a primeira vez que essa pedra foi removida, irmãos, foi quando o Senhor decidiu tirar essa pedra do céu e colocar no céu, na terra. Porque a Bíblia diz que Jesus é essa pedra angular. E quando Ele removeu Ele do céu e colocou Ele aqui na terra, assim começou uma nova fase nesse mundo. A segunda vez que a pedra foi removida, irmãos, essa pedra foi retirada da terra como um cidadão comum e o colocou naquele túmulo como se fosse uma pessoa qualquer. E Deus disse, não, ele não foi colocado aqui por acaso. E Ele fez a terceira vez em que Ele remove essa pedra e agora Ele tira daquele lugar de morte para que Ele possa dizer, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Irmãos, aquilo que parecia morto para você é um sinal de vitória. O Senhor já está removendo tudo que está morto na tua história e na tua vida. E Paulo, ele fala com muita ênfase essa frase: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque é um aguilhão que todo dia ferra, cobra, fica oprimindo pessoas para que elas nunca saiam do estado em que está de morte. Morte no pecado, morte no vício, morte na dor, morte no luto, morte no sofrimento. Chega de morte, porque a vida chegou. E ele diz, para de estar oprimindo as pessoas como um aguilhão que fica todo o tempo furando a alma, as emoções, os sonhos, os planos. Ei, morte, você não tem mais poder nenhum. Queridos, é extraordinário você ver que essas palavras vêm atravessando os séculos. Ela vem passando gerações e gerações. E ela não está falando de um líder morto. Ela está falando de um rei vivo. Diga aleluias. Entenda isso, porque o diabo tenta manter você preso na dor, a tal nível que você tem dificuldade até de dizer, Senhor, glória a Deus. Mesmo chorando, dê glória a Deus. Mesmo doendo, dê glória a Deus. Mesmo ferido, diga glória a Deus, mas não deixe de glorificar o Rei, porque Ele continua vivo, e se Ele está vivo, Ele está agindo em seu favor. Ele não está dormindo, irmãos. Ele não está lá no sepulcro esperando que um dia na ressurreição dos mortos. Não, esse dia já aconteceu.
Ele apareceu para os seus discípulos, Ele restaurou a fé daqueles que duvidavam dEle. Mais do que isso, Ele transformou pessoas medrosas em pessoas ousadas. Aqueles que estavam acuados com medo de serem incluídos para apanhar também, Ele agora enche do seu Espírito Santo e coloca para falar de Jesus em todo lugar. E agora já não tem medo de apanhar, agora eles apanham e estão felizes, vão para a cadeia e estão felizes, ficam lá sofrendo, mas estão alegres por poder sofrer em nome de um Cristo vivo. Querido, tudo mudou, diga a pessoa ao seu lado, acorda, diga forte, tudo mudou. Isso, e mudou por quê? Porque Ele deu início à maior missão que já foi conhecida nessa terra, levar a palavra de salvação para o mundo inteiro. Ele está confiando em nós para levar uma palavra de salvação ao mundo inteiro. E por que calamos? Muitas vezes porque estamos mortos. Diga misericórdia. Mas só um morto não fala. Só um morto não se expressa. Só um morto não diz a razão porque veio, porque ele já foi. Mas Jesus não ficou no túmulo. E Ele não quer que eu e você fiquem no túmulo também. Por isso Ele nos ressuscitou nele, irmãos, para viver essa nova vida. E para viver essa ressurreição de Jesus na vida que nós estamos, precisamos ter expressão de vida. E a primeira coisa é você lembrar de celebrar diariamente a verdade da ressurreição de Jesus. Todos os dias, lembre-se que Ele ressurgiu dos mortos e nós também podemos ressurgir dos dias maus, ressurgir da dor, ressurgir da dificuldade, ressignificando a nossa vida e a nossa história. Marcos 16:5, ele diz assim, que entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, sentado à direita, e ficaram amedrontadas. Quem eram essas? As mulheres. Elas ficaram assustadas, porque esperavam ver um defunto, e viram um cara de roupa branca sentado, falando com eles. E ele disse, ei, não tenha medo, fique tranquila, se acalme aí, fique calma. Ele disse, vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, Ele não está aqui. Vejam, esse foi o lugar que colocaram. Há provas cabais de que aquele lugar está vazio até hoje, irmãos. E Ele veio para nos acalmar, não tenha medo. E esse não tenha medo, abre um leque, não tenha medo das lutas, não tenha medo dos gigantes, não tenha medo dos problemas, porque Ele venceu, e Ele está aqui para dizer, eu vou te ajudar a vencer também. Porque esse acovardamento, irmão, diante das dificuldades, fica encolhido como se fossem criaturas impotentes. Ele te deu poder e autoridade, igreja. Se Ele te deu poder, reaja como quem está cheio do poder e não fique acuado pelo diabo. O diabo oprimindo e vai se encolhendo, parece que vai se acabar. E fica lá no cantinho como um à toa, como uma pessoa que não consegue nada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga aleluias. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ninguém procura uma pessoa viva no cemitério, sim ou não? Você quer ver alguém? Você não vai no cemitério, você vai em algum lugar onde você encontra alguém vivo. Onde você tem procurado Jesus? Aquelas mulheres foram lá no sepulcro, elas imaginaram que Ele estava ali, preso naquele lugar. Ele disse, ei, vocês estão no lugar errado. Aqui é lugar de morto. Aqui é lugar de quem cheira mal. Aqui é lugar de quem não reage. Aqui é lugar de quem não faz nada. Você não vai encontrar Ele aqui. Esse não é o lugar. No sepulcro, queridos, onde é o lugar de você encontrar seu Jesus? Aonde você está encontrando com Ele?
Vocês estão calados? Cada um tem um lugar onde encontra com o seu mestre. Mas um dos lugares que ele ama te encontrar é na sua casa. É aqui juntos celebrando a vida de Deus. Não assistindo o culto, celebrando a vida de Deus. Porque Ele é real. Ele é presente, Ele está aqui em todo canto, Ele está vendo o que você está fazendo, o que você está ouvindo, o que você está pensando, em quem você está, com quem você está conversando até. Ele sabe tudo, mas Ele te trouxe aqui, igreja, porque Ele quer encontrar com você, num lugar de vida. A casa do Senhor é o lugar da vida de Deus, e precisa fluir vida de Deus nesse lugar, amém, igreja? 1 Coríntios 15:16, Paulo diz assim: depois disso, apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Paulo está mostrando aqui, irmãos, que não é só ali naquele lugar, mas tem irmãos em Cristo que estão juntos celebrando a vida do Senhor Deus, que eles até já morreram, mas eles não deixaram de celebrar. Isso é uma convocação para mim e para você, para não ficar com a sua boca cerrada, mas que abra bem essa boca para dizer: Ele vive, Ele reina para sempre. E isso não só aqui, onde você andar, seja testemunha dessa vida. Onde você andar, fale do amor de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o túmulo vazio é um dos maiores testemunhos do cristianismo. Essa época é a festa top dos cristãos, é a festa máxima dos crentes, onde nós podemos dizer a razão da nossa fé. Esse é o chamado Domingo de Ramos, o início da Semana Santa, o início da semana que fala da ressurreição, o início da semana que diz por que estamos aqui todo dia. Porque nós cremos no túmulo vazio, nós cremos no Cristo ressurreto. Por isso que muitos inimigos tentaram dizer: não, isso não é verdade. Não, esse foi só um homem que apareceu aí, ele nem era essas coisas. Não, foi um iluminado, foi isso, foi aquilo, não foi nada disso. Foi a pedra removida do céu, essa terra, para que ninguém mais tire esse fundamento que se chama Jesus. Ninguém pode tirar esse fundamento de nós, irmãos. Por isso que o corpo do Senhor foi disputado. Não, as mulheres erraram o túmulo, elas foram no túmulo errado. Não, eles esconderam o túmulo. Eles quiseram até pagar para os soldados esconderem o corpo de Jesus, porque sabiam que aquele túmulo não ia sustentá-lo ali muito tempo. Mas eles não puderam. Porque o Cristo não só sumiu um corpo, Ele apareceu vivinho da Silva e disse: olha aqui, ó, tenho sinais aqui, pode tocar, eu sou de fato, eu não sou fake, eu não sou uma inteligência artificial, não, eu existo, eu ressuscitei. Ele tem provas, irmãos, muitos viram Jesus. Muitos sentaram com Jesus, muitos conviveram com o Senhor Jesus. Por isso, queridos, que o silêncio de muitos pode até não significar nada, mas fala mais alto. Aqueles caras que tentaram silenciar os cristãos da época: não, isso é mentira, não, isso não aconteceu. Mas Jesus disse: aconteceu, olha eu aqui. Eu imagino o espanto desses que queriam esconder o corpo do mestre, o espanto deles quando eles viram que tudo era verdade. Esses argumentos, irmãos, não colam, porque ele existiu de fato e de verdade. Por isso que Jesus, ele apareceu para diferentes pessoas, não foi só para os 12, não foi só para os crentes, não foi só para um grupinho, não. Muitas pessoas viram Jesus e viram em lugares diferentes, em momentos diferentes, para dizer que não era nada programado, nada que foi armado pelos cristãos, não. Isso é uma prova da ressurreição, não foi um delírio coletivo, nada disso, isso aconteceu. Por isso que os próprios religiosos ali, eles tentaram propagar essa mentira, que ele não tinha ressuscitado. Mateus 28:11 a 15 ele diz: os soldados receberam dinheiro para fazer o que os discípulos viessem
para dizer que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo de Jesus enquanto eles dormiam. Olha o suborno aí. Já é mais antigo do que a gente pensa, né? Toma aqui, meu filho, que se corrompa mesmo, mas você diga que é mentira. Nem assim esconderam aquilo que não tem como esconder. Uma coisa é certa, irmão, se Jesus não tivesse ressuscitado, eu e você nunca tinha ouvido falar dele. Nunca tinha ouvido falar que existiu essa pessoa. Por isso que a atitude das mulheres era que alguém tem que render tributo a esse Deus. Tributo não a um corpo morto, um tributo àquele que vive. E outra, se fosse uma mentira propagada, eles jamais usariam as mulheres para divulgar isso. Irmãos, mulheres não tinham credibilidade naquela época, até hoje no Oriente não tem. Se eles quisessem propagar que Jesus realmente tinha sido roubado, que ele não morreu, eles tinham escolhido homens, porque aquelas mulheres iam falar aquela fala que elas falaram e ninguém ia credibilizar a sua fala. Mas diante de fatos não tem argumentos. Então a fala das mulheres era real. Ele escolheu as mulheres de fato para dizer aquilo que eles não esperavam que fosse dito. Por isso que os discípulos, irmãos, eles tinham a melhor prova da ressurreição, que trouxe fatos para a nossa fé hoje. O que a Bíblia nos ensina, irmãos, que nenhuma outra coisa teria transformado homens e mulheres tristes e desesperados em pessoas radiantes e alegres, inflamadas do novo valor. William Barclay, ele diz que a ressurreição é o fato central de toda fé cristã. Eu e você só estamos aqui por causa desse fato. É algo incontestável. Além de celebrar a ressurreição de Jesus, a segunda coisa, precisamos escolher viver um relacionamento real e profundo com Jesus. A maioria dos cristãos, irmãos, fica na superfície, fica na beirinha, molha só os pés, não quer nem entrar na água. Mas o fato é que a maioria fica na superfície, não vai mais profundo. Tem medo das ondas, tem medo das águas, tem medo do que pode acontecer. Quando Jesus ressuscitou, irmãos, ali naquela madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria Madalena. E quando ele apareceu ali, aquela mulher que ele tinha expulsado aquele monte de demônios dela, era ela sim que estava ali e ouviu primeiro da ressurreição de Jesus. E depois ele foi aparecendo para os outros deles e tarará. Marcos 16, 9, 12, 14, ele diz: Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Isso quer dizer que os incrédulos não conseguem ver a glória de Deus. Os incrédulos não conseguem crer nos milagres de Deus. Os incrédulos não conseguem ter uma vida de intimidade com Ele. Porque como eu vou ter intimidade com quem eu não acredito, em quem eu não confio? Nós não conseguimos, irmãos. É da nossa natureza. Mas Ele pegou alguém que provou amor na sua própria história, como essa mulher cheia de demônios, escravizada por Satanás, se viu livre e estava ali cheio de amor para dar para ele, não esse amor carnal, mundano que divulga por aí, mas ela estava com o coração grato por tudo que ele era, por tudo que ele tinha feito e como restaurou a sua vida, e foi a essa pessoa que ele se revelou primeiro: eu estou vivo, Maria, Rabone. Ela leva aquele susto porque ela reconheceu aquela voz. Irmãos, quem anda com Ele não confunde a sua voz. Sabe exatamente o que Ele está falando e por que está falando. Por isso que esse Jesus vive e se faz presente hoje nos nossos dias. Não foi lá somente na ressurreição. Ele está aqui, Ele fala, Ele age, Ele cura, Ele liberta aqui, do mesmo
mesmo jeito que no passado, porque Ele não está morto. Ele continua promovendo encontros especiais com seus filhos, seja no seu quarto, seja aqui na hora do seu joelho, seja no culto da madrugada, seja no momento que você está sozinho com Ele. Ele continua promovendo encontros inusitados, só você e Ele, mesmo no meio da multidão, você e Ele, cara a cara. Algo acontece na nossa história, algo muda quando Ele fala conosco. Por quê? Porque são momentos que Ele tem com os que estão vivos. Porque Ele não vai estar se relacionando em intimidade com quem está morto. Ele vai ressuscitar o morto e vai levá-lo para o campo da intimidade, se Ele quiser trilhar a rota com ele. Se não, Ele se manifesta em momentos especiais com seus filhos que amam a intimidade, que amam caminhar com Ele, que amam ouvir a sua voz, que amam aprender da sua lei e praticar a sua lei. Por isso que os gregos naquela época, irmãos, eles tinham uma palavra que até é divulgado até hoje. O tempo apaga tudo. Se assim for, eu tinha apagado a história de Jesus. Nós não corrigimos fatos, não corrigimos problemas, não corrigimos mágoas, feridas com o tempo. O tempo não foi feito para isso. Não, quando o tempo vai tirar isso do meu coração, o tempo não tira. Pecado sai com confissão, ofensa sai com pedido de perdão, é com a boca que sai e vem a cura sobre a nossa vida. Não é o tempo. Se fosse o tempo, teria apagado toda e qualquer lembrança do Senhor Jesus, e hoje ninguém nem falava mais nisso. Por quê, irmãos? Porque Jesus não é alguém que nós possamos discutir. Vamos discutir de religião? Não, ninguém discute religião, porque é fato. Nós estamos falando de fato. Ele é real, Ele vive, Ele está aqui. Por isso que a caminhada cristã com Jesus não é você saber a respeito dEle. Nada disso. É você conhecê-lo de perto. Caminhar com Jesus é você se aproximar para ouvi-lo e falar com Ele, ter essa troca de relacionamento. Você ter conhecimento histórico de Jesus, a sua vida não muda nada. Continua as mesmas coisas. E lembra que eu falei? A proposta dele é esperança, reconciliação e transformação. Se nós não temos esperança de salvação através dele, se nós não reconciliarmos com pedido de perdão, nós nunca seremos transformados em uma nova criatura. Gostamos de ouvir evangelho, somos amigos do evangelho, mas nunca somos transformados. Continuamos a sair daqui, continua na prática das mesmas coisas. Nada mudou, tua vida é a mesma, teus amigos são os mesmos, os pecados são os mesmos, os lugares que frequentas são os mesmos, porque não houve transformação. A transformação muda tudo, irmãos. O nosso coração começa a caminhar em outra direção. A terceira coisa, permita ser transformado sobrenaturalmente pela vida de Jesus em você. Não, eu vou mudar. Não, eu vou largar isso aqui. Não, eu vou parar de tal canto. Você não consegue, querido. Não é pela minha força de vontade que eu vou conseguir estar com Deus. Versos 7 e 8 do capítulo 16 de Marcos, ele diz: vão e diga aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse a vocês. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. O que Marcos está relatando aqui, irmãos? O impacto da palavra daquele anjo na vida daquelas mulheres. Foi algo tão bombástico ouvir aquilo, que ele não estava mais ali, e que elas eram porta-voz da notícia da sua ressurreição, que elas ficaram cheias de medo. Ninguém vai acreditar em nós. Como vamos trazer uma notícia dessa? Como vamos falar isso para eles? Eles vão dizer que nós estamos loucas. Todo mundo viu que ele morreu naquela cruz. Queridos, elas ficaram muito assustadas. Isso significa que elas viram, o que elas viram não se parecia nada com o que elas imaginavam encontrar.
O terror veio realmente no coração, porque esperava encontrar um morto e ouviu uma mensagem de um anjo vivo dizendo que o seu morto, que ela foi atrás, estava vivo. Que conversa torta, esquisita, como vão acreditar em algo nesse nível? Muitas pessoas, irmãos, não entendem isso, sabe por quê? Vivem buscando uma vida confortável. Vive buscando em Jesus suprimento de necessidades. Muitos vivem buscando Jesus, mas não querem ser transformados por esse Jesus. Esse não é o Evangelho. O Evangelho traz transformação. E às vezes a mudança precisa ser profunda nas raízes, sim. Tirá-los literalmente de onde nós estamos para viver um outro tempo, talvez até de escassez, para que o Senhor nos leve a depender dEle. Ah, mas você não precisa disso. Depende do coração. Ele conhece o nosso coração. Tem coração que não precisa, porque não coloca esse valor no peso da balança. Mas tem outros que os objetos, as coisas, é como o do jovem rico. Ele tinha tudo e achava que não precisava de Deus. Deus para quê? Eu já tenho todas as coisas, eu só quero ser salvo. Me garante aí o passaporte para a eternidade. Ele disse, tá bom. Vende tudo que tu tem, está tudo certo. Não, assim não, né? Porque o coração está no lugar errado. Se nós estivermos com o coração no Senhor Jesus, irmãos, Ele não vai estar requerendo algo tão drástico da nossa história de vida, porque Ele não nos fez para passar privações e necessidades. Mas vamos ter que passar, porque o mundo é de aflição. Não quer dizer que a gente não vai passar perrengue, mas Ele está ali conosco. Então veja que diante dessa manifestação de Jesus ali, nós vimos que temos que fazer uma escolha. Diga, eu tenho que fazer uma escolha. Ficar com o que eu estou ou eu sou, ou permitir que Ele me transforme. Simples assim. Não, eu gostei da palavra, mas eu prefiro ficar assim. Eu acho que não é o momento. Eu acho que não é um tempo. Beleza, sua escolha. Mas nós temos a oportunidade de nos colocar diante dEle para que Ele nos transforme completamente em outra pessoa. Se nós sabemos da nossa natureza, se nós sabemos quem nós somos, se nós sabemos os pensamentos que temos, as atitudes que temos, eu penso que o passo mais acertado, eu quero mudança. Nem eu me suporto, eu quero mudança. Eu preciso que o Senhor me molde numa nova criatura, como a proposta da sua palavra. Por isso, querido, que aquelas mulheres que lamentaram, que choraram a sua morte, agora elas estavam ali sendo convidadas para uma outra posição. Choraram a dor do sofrimento do mestre, choraram a angústia da perda do seu amigo, mas agora o Senhor as chama e as coloca numa posição de mensageiras. Olha que legal. Elas agora eram mensageiras para levar uma palavra de transformação a Pedro. E diga a Pedro. Pedro precisava ouvir que seu amigo não estava morto. Pedro precisava ouvir que ele não precisava conviver com a culpa da traição, porque o seu amigo estava de volta. Ei, deixa eu lhe dizer algo, igreja, seu amigo está de volta para restaurar a tua comunhão, restaurar a tua intimidade, restaurar o que você fez de errado até aqui. Outra coisa, irmãos, aquelas mulheres agora, elas estavam sendo transformadas pela manifestação de Jesus e não por vontade própria. Muitos aqui que viveram no vício, sabem o quanto foi difícil largar o vício, porque estava tentando largar por vontade própria. E não consegue, queridos. Precisa de uma força muito maior do que você para tirar daquele abismo e te colocar no reino do Filho do seu amor. Trazer de volta para uma posição onde você tem poder de decisão. Não quero mais viver isso e pronto. A tentação não vai te levar de volta. O cheiro da droga não vai te levar de volta. O cheiro da bebida, o cheiro do pecado. Isso não vai envolver você mais. É importante entender isso, porque o mais impactante que tem nesse texto aqui, irmãos, é que ele disse o ide para aquelas mulheres. Como assim? Digam aos discípulos e a Pedro. Isso é uma missão, vai lá e fale, diga, fale para eles que eu estou vivo. Nós temos uma missão, igreja. Você não pode se calar diante de uma realidade.
Ministre para as pessoas, fale para as pessoas que o seu Cristo é real. Ele não é um homem que ficou no túmulo e nem numa cruz. Ele não está ali, ele é vivo. A missão dada para mim e para você foi a mesma que ele deu para essas mulheres. Fale aos discípulos. Ele nem disse fale para os incrédulos, fale para os romanos, fale para os estranhos, fale para os discípulos, porque muitas vezes os maiores incrédulos são os discípulos. Diga misericórdia. Ouve a palavra e não muda. Não são transformados pelo poder da palavra. Até são convencidos, mas não se converte dos seus maus caminhos. Irmãos, Deus está nos chamando na catraia mesmo. Vem cá. Eu quero você transformado e não reformado. Reforma, você dá uma meia sola, mas a essência está corrompida. O Senhor quer fazer algo muito mais profundo em nós, irmãos. Como que Ele vai fazer isso num coração que não se entrega, que não se doa? O coração de Pedro, quando ouviu a mensagem daquelas mensageiras do Senhor, ele talvez estivesse ali sendo torturado constantemente nas lembranças da culpa, vendo aquela imagem das pessoas arrastando Jesus, e ele negando. Aquela cena devia estar muito viva na sua memória, e ele não conseguia lidar com a deslealdade. E aí chega a mensagem, olha que coisa extraordinária, uma mensagem específica. Pedro, Jesus mandou dizer para você, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Pedro, irmãos, é uma mensagem bombástica, que vem dentro do coração de uma pessoa desesperançada. Veja que Jesus, irmãos, quando Ele parava para falar com as pessoas, Ele transformava. Era como se as pessoas não conseguissem ver outra coisa a não ser as virtudes de Deus através dele. Era algo muito característico dele. E agora Pedro tem a oportunidade, irmãos, de experimentar de novo o consolo e o conforto daquele seu amigo lá de trás, que tantas vezes estava com ele. E ouvi: ei Pedro, eu não vim aqui para te castigar. Eu não vim aqui para te criticar, eu vim aqui para trazer uma palavra de arrependimento. Volta, volta. Isso é tremendo, irmãos, quando Ele chama de volta, porque o incrível é que Jesus não descarta ninguém. Diga aleluias. Ele está sempre disposto a nos transformar. Ele está sempre disposto a mudar nossa vida e não descartar. Ele sabe como renovar o nosso coração, renovar nossas emoções, renovar nossos sonhos, restaurar a nossa vida, principalmente perdoar nossos pecados e curar nossa alma doente, aflita, angustiada, e Ele transforma como um todo. Por isso que Pedro, mesmo sendo alvo da restauração de Jesus, ele escreve a sua primeira carta, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Agora era uma experiência nova. Ele tinha tido uma primeira experiência quando Ele chamou para ser pescador de vidas, largou tudo. Teve outra experiência vendo milagres de Jesus, e agora foi uma experiência nova de ressurreição. É como se Pedro tivesse morrido também, e agora era uma nova pessoa. Por isso que a prova da ressurreição de Jesus não é simplesmente o túmulo vazio, mas é a transformação que Ele causa na nossa vida. Quem realmente foi transformado por Jesus tem um novo caráter, tem uma nova linguagem, tem um novo comportamento, tem uma nova forma de se portar diante da sociedade. Não se deixa levar por conversas, por cantadas, por convites. Irmãos, tem uma atitude realmente de pessoa transformada, porque a nossa fé, ela tem que causar impacto na vida das pessoas. A nossa fé, ela precisa ser verdadeira, crer nele, ainda que as coisas não estejam bem, ainda que não seja do nosso jeito, continuar acreditando, porque eu preciso estar na posição.
Se eu não estou na posição de quem está credibilizando a voz de Deus, eu não posso estar onde eu estou, porque é como se Ele hoje me ouvisse e amanhã não. Ele escuta tudo que nós pedimos a Deus. Ele está atento ao clamor da nossa alma, porque Ele sempre tem coisas novas para nós. Diga aleluias. E as verdades que Ele tem, irmãos, permanecem. Aí Ele abre nossos olhos e nós vamos descobrindo os tesouros que tem aqui oculto. Nessa caminhada, nós vamos vendo o que está escrito nas linhas brancas da nossa Bíblia. A maioria só lê as pretinhas e mal entende as pretinhas. Mas quando você começa a andar com Ele, Ele abre os teus olhos para você ler as pretas e as brancas, trazendo discernimento, revelação, entendimento das verdades que Ele tem para a nossa vida. Por que isso? Porque só essas verdades podem nos transformar. Só essas verdades podem agir na nossa vida. E eu te pergunto, em que área você precisa de transformação? É muito importante entender isso, porque às vezes precisamos de transformação em áreas desequilibradas das nossas emoções. Precisamos ter essas transformações em relacionamentos que foram rompidos, em que todas as esferas, seja de casal, seja de família, seja filho, seja profissional, seja onde for do seu ecossistema, relacionamentos têm sido rompidos constantemente. Sentimentos de solidão e de abandono têm tomado o coração de várias pessoas, mesmo eles dizendo, eis que estou convosco todos os dias, mas não credibiliza essa voz e se sente solitário, abandonado, sozinho. Como assim? Onde está esse Cristo? Ele está aí com você. Creia nisso ainda que não sinta. Irmãos, os crentes têm que parar de viver por emoções. Não dê moral para a sua alma. Você tem que credibilizar. Fé é razão, é certeza. É você confessar algo que realmente você não está sentindo. Por isso que nós precisamos saber em que áreas eu preciso ser transformadas. Áreas de traumas, feridas do passado, maus hábitos, falta de fé no sobrenatural de Deus. São tantas áreas que nós precisamos de transformação. Talvez culpa por pecados do passado, ou às vezes a raiva, a impaciência nos relacionamentos. Senhor, me transforma, me ajuda a amar as pessoas como elas são e não querer mudá-las para ser como nós somos, porque nós não somos perfeitos. E a quarta e última coisa, irmãos, esteja disponível para fazer a diferença no reino de Deus. Passar por todo esse processo, ser transformados pelo Senhor e cruzar o braço mostra você continua a mesma pessoa. Quando nós somos transformados, a primeira coisa que o Senhor coloca no nosso coração é um coração de servo. Senhor, eu estou disponível, me usa aonde tu quiseres. Estar disposto, irmãos, é o que Marcos 16:1 diz. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Estava tudo muito recente. Poderia ter ficado em casa. Vou curtir o meu luto. Eu estou com muita dor. Eu não quero ver ninguém. Ok, o luto é de cada um, administra seu luto, mas elas decidiram, eu não vou ficar em casa, eu não vou ficar chorando o meu luto, eu vou atrás, eu vou estar lá naquele lugar, e busca a saída, para sair dessa situação em que se meteu. Muitas testemunhas sobre ela, irmãos, nós temos do que Deus fez na vida de cada uma delas. E vemos que o Senhor valorizou o testemunho daquelas mulheres quando os homens não valorizavam. Os discípulos, irmãos, podiam inventar qualquer coisa, mas aquelas mulheres ali foram as primeiras testemunhas de Jesus. Por que Jesus fez isso? Porque Ele busca aquilo que é improvável. Você pode ser um improvável que Deus quer usar. Se Ele te transformou, deixa Ele te usar. Não fique parado esperando o que acontecer. Senhor, eu estou disponível, eu quero ser usado por Ti sim.
e vai para cima, querer ser usado e ficar sentado, irmão. Quando nós queremos ser usados, nós tomamos iniciativa, nós começamos a falar, nós vamos nos campos aonde precisa, seja no hospital, seja nas praças, seja no presídio, seja onde for, mas faça alguma coisa, se mova, para que Deus comece a desatar o seu ministério em alguma área. Nós não podemos viver uma vida exclusiva para nós. Não, já estou salvo, está tudo certo. Não está certo não, irmãos, porque o Senhor nos chama para ter uma vida cheia de significado e relevância nessa terra. Você não pode ser uma pessoa qualquer, você nunca mais vai ser uma pessoa qualquer, irmãos. Se nós formos transformados pelo Senhor, esteja disponível para que Ele faça você uma pessoa extraordinária. Nós estamos falando de expansão, a maior expansão que pode haver é você dar esse espaço para Ele dentro de você, para que Ele use a sua boca, use as suas pernas, use a sua mão para impor sobre as vidas das pessoas e faça acontecer. Por isso que hoje é tempo de celebrar sim, mas mais do que isso, é anunciar para este mundo que eu sou testemunha que o meu Cristo é ressurreto. Eu sou testemunha que Ele continua vivo, que a morte não foi a palavra final na vida dele, não será, que o pecado já foi derrotado e não vai continuar nos derrotando. Irmão, quantas pessoas continuam sendo derrotadas pelo pecado? Porque não permite que o Senhor o perdoe, restaure e transforme a sua história. Você quer ser um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, deixe Ele transformar a sua vida. Agora, não, eu quero, mas vai lá para o lugar do pecado. Não, eu quero e fica lá na internet, na prostituição virtual. Não, eu quero. Se quem quer, busca na fonte. Qual é a fonte que você está buscando? Queridos, a esperança, ela não pode ser algo passageiro. A esperança de vida que o Senhor nos dá, ela é eterna. Queridos, quero concluir dizendo que a ressurreição de Jesus não foi um evento do passado, não foi uma história do ontem, mas é a prova de que a última palavra é a dele, Ele vive. E olha só, tudo que vai rolar na Igreja Renovada durante esta semana. De terça a sábado, nós temos aquele culto especial às 5 horas da manhã, com muito momento de adoração e oração. Na terça-feira, às 19 horas, continuamos mais um culto da série. Na quinta-feira, nós temos Célula nos Lares. E no sábado, às 15 horas, nós temos a rede de crianças. Pais, tragam seus filhos. E às 19 horas, nós temos rede juvenil, de 18 anos a 25 no Templo Anexo e 26 mais no Templo Sede. E no domingo, a programação inicia às 8 horas com o melhor culto. Às 8h30, a Escola Bíblica Dominical. E às 10 horas, rede de adolescentes. Às 10 horas e às 18 horas, nós temos o nosso culto de celebração, um momento especial para você estar conosco. E também temos as nossas bases setoriais espalhadas pela nossa cidade, que acontecem às 18 horas. Procura mais próximo da sua casa e participe. Baixe o aplicativo e siga através das redes sociais. Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades, conteúdos e tudo para a sua vida espiritual crescer. Você sabia que a Igreja Renovada está expandindo ainda mais para chegar até você? Nosso aplicativo é a prova de que a mensagem de Deus não tem limites. Ele conecta você com tudo o que importa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o app, você acompanha nossa agenda mensal, estuda a Bíblia diretamente na palma da sua mão, envia pedidos de oração e revê as matérias do programa Deus Tem o Melhor e vídeos do nosso canal no YouTube.
Inclusive, já se inscreve e ativa as notificações. E não para por aí. No Instagram, alcançamos milhões de pessoas com vídeos inspiradores e mensagens que tocam o coração. É a palavra de Deus chegando a lugares que nunca imaginamos. Também estamos no TikTok, Quai e Telegram, levando alegria, fé e esperança de forma leve e acessível. Em cada post, vídeo ou mensagem, estamos cumprindo o chamado de levar a luz de Cristo cada vez mais longe. E se você quer saber mais sobre a nossa igreja, o site é o lugar perfeito. Lá você encontra a localização das bases setoriais, descobre onde tem uma célula pertinho da sua casa e pode ver uma galeria incrível de fotos que registram os momentos mais marcantes da nossa jornada. Este é o ano da expansão e você faz parte disso. Baixe agora o aplicativo da Igreja Renovada, siga nossas redes sociais e acesse o site. Juntos, vamos levar o amor de Deus ainda mais longe. Igreja Renovada, conectando vidas ao coração de Deus. E o nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu quero fazer um convite para você. Está hoje no nosso culto especial de Páscoa, às 18 horas, na nossa igreja. Estaremos todos reunidos. E se você quiser rever esse programa, nós temos reprise toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, ou através do nosso canal no YouTube. Tenha uma semana abençoada e até o próximo domingo e um bom domingo de Páscoa.